meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que trata de MCU. A questão fala o seguinte: três corpos estão em repouso em relação ao solo, situados em três cidades: Macapá, localizado na linha do Equador, São Paulo, no Trópico de Capricórnio, e Silikhard, na Rússia, localizada no Círculo Polar Ártico. Pode-se afirmar que esses três corpos giram em torno do eixo da Terra, descrevendo movimentos circulares uniformes. Bom, aí a gente tem que definir algumas relações de igualdade entre as grandezas ali desses movimentos circulares. Primeira coisa, vamos imaginar aqui o planeta Terra e vamos imaginar esses pontos aí que a questão me deu, né? Então nós temos o seguinte, ó. Aqui está o planeta Terra, aqui está o seu eixo de rotação, né? Digamos, girando nesse sentido. Temos a linha do Equador, que é bem no centro, né? Cortando aqui, que é onde está ali a cidade de Macapá. Aí nós temos a cidade de São Paulo, que a questão fala, né, no Trópico de Capricórnio, que seria algo mais ou menos para cá, né? Mais ou menos, não precisa ser com exatidão. Vou botar ele um pouco mais para cima, só para ter uma noção. É mais ou menos para cá, digamos. E temos o Círculo Polar Ártico, que seria lá em cima, mais ou menos aqui. Tá? Então são três pontos diferentes da Terra. A questão é o seguinte: quando a Terra começa, né, quando a Terra gira, começa a girar, né, quando a Terra gira, nós temos esses três pontos girando. Só que cada um desses pontos gira num círculo diferente, de acordo com o raio da posição dele dentro da Terra. Como assim? Se a gente imaginar isso, tendo uma visão de cima, né, olhando isso de cima, a gente veria mais ou menos três círculos, exatamente como eu já deixei pronto aqui, né? A cidade de Macapá, ela teria, aqui seria o centro da Terra, né, o eixo de rotação. A cidade de Macapá, ela teria o maior raio, tá? A cidade de São Paulo teria um raio intermediário e a cidade da Rússia teria um raio menor. Justamente, então, essas cidades têm raios diferentes. Eu posso dizer, então, que o círculo que a cidade de Macapá faz tem um raio maior que o da cidade de São Paulo, que tem um raio maior que a cidade lá da Rússia, né? A cidade chamada Silikhard. Então, vou chamar raio da cidade da Rússia, porque para não confundir ali com a de São Paulo. Então a gente tem essa relação inicial que a gente tem que entender. Agora, olhando as alternativas, o que a gente vê, né? As alternativas fazem relações entre grandezas, né? Elas possuem a mesma frequência, velocidades angulares iguais e assim por diante. Então o que a gente pode definir aí? Todas as grandezas que tem a ver com dar voltas, né? As voltas que esses corpos estão dando, elas vão ser iguais. Porque essa análise, ela seria uma análise exatamente em cima da transmissão de movimento por mesmo eixo que a gente estuda no MCU. E o que eu posso dizer então dentro dessa situação? Eu posso dizer que tanto as frequências dessas cidades, frequência da cidade de Macapá, frequência da cidade de São Paulo e frequência da cidade da Rússia são iguais. Eu posso dizer que tanto o período dessas cidades são iguais e a velocidade angular dessas cidades, são iguais. Por quê? Porque a frequência é a quantidade de voltas que elas dão por tempo. Como a Terra está girando e elas estão na Terra, elas giram junto com a Terra. Quando a Terra completa uma volta, todas completam uma volta. O período é o tempo para dar uma volta, pelo mesmo motivo, então, quando a Terra completar uma volta, todos completam juntos uma volta no mesmo tempo. E a velocidade angular é a velocidade associada aos ângulos, né, desse giro. Quando a Terra completa uma volta, a Terra faz 360 graus e todos esses pontos também fazem 360 graus. Então, eu posso dizer que todas essas grandezas são iguais. O que a gente tem de diferente? Bom, de diferente eu já mostrei, nós temos os raios
E eu também posso incluir a velocidade tangencial. Lembra que velocidade tangencial é calculada como sendo 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Essa é a definição, né, que a gente utiliza, uma delas. E percebe que a velocidade tangencial depende diretamente do raio. Depende do período, mas como o período é igual para todas, a única influência aí é o raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade tangencial que essa cidade vai ter. Ou seja, a cidade do Equador, ela sempre vai ter então uma velocidade tangencial maior, que no caso é a velocidade da cidade de Macapá. Depois vem a velocidade da cidade de São Paulo, que ela tem um raio ainda maior, né, do que a da Rússia. E depois vem a cidade da Rússia, com a menor velocidade tangencial dentre as três. Beleza? Olhando as alternativas, meio que já está tudo respondido, né? Vamos lá então. Alternativa A: as mesmas velocidades, as mesmas frequências e velocidades angulares, mas o corpo localizado em Macapá tem maior velocidade tangencial. Fechou, né? Já fomos direto na resposta certa, que é a resposta A para essa questão. Se tu olhar as outras alternativas, tu vai ver que sempre tem algo que não está de acordo com o que eu falei ali embaixo. B: as mesmas frequências e velocidades angulares, mas o corpo localizado em São Paulo tem maior velocidade tangencial. Não é, né? É o de Macapá, como a gente já viu. C: as mesmas frequências e velocidades angulares, mas o corpo localizado em Sylhet tem maior velocidade tangencial. Também não. É errado. D: as mesmas frequências, velocidade angular e velocidade tangencial em qualquer cidade. Não, a velocidade tangencial depende da posição em relação ao o eixo de rotação. E a alternativa E diz o seguinte: frequência, velocidade angular e velocidade tangencial diferentes entre si em cada cidade. Não, a gente confirmou ali que frequência e velocidade angular são iguais, independentemente do raio, né? O que muda mesmo é só a velocidade tangencial entre elas. Então a resposta certa mesmo é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.